Cordeiro Santo de Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus e ao Cordeiro Santo de Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Começa agora pela Rádio Menorá, o programa Monte das Oliveiras. Boa noite, alegria, alegria. Mais uma segunda-feira, uma semana começando aqui no Monte das Oliveiras. Vamos juntos e vamos com tudo ao Monte das Oliveiras em mais uma segunda-feira aqui de janeiro, início já na metade do primeiro mês de janeiro, passando muito depressa. A gente tem que ter também, adequar essa nossa velocidade para a gente se adequar, né, à verdade já conhecida, descortinada, e a nossa obediência, autoconhecimento. Vamos falar muito sobre isso hoje. Temos a participação, nós vamos ter a participação do ministro da palavra nessa noite no Monte das Oliveiras, falando sobre um tema bastante importante para esse início de ano, guerra espiritual, é a dica mensal, e nós vamos dessecar um pouquinho aqui, falar um pouquinho sobre carência, guerra espiritual, autoconhecimento e por aí vai. Depois a gente vai compartilhar juntos, vai ser um grande programa, uma grande noite. É bom demais estarmos juntos e termos a vossa companhia aqui nesta noite em mais um programa Monte das Oliveiras. Eu vou passar rapidinho aqui a nossa bancada de hoje, nosso técnica Davi. Davi, boa noite, tudo bem, Davi? Opa, e aí, Fabiano, tudo bem? Bem demais. E aí, boa noite a todos os nossos telespectadores. Então, vou aqui agora passar meu boa noite aqui pro Vinícius também. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Davi, Fabiano, Gabi. Boa noite a todos os nossos ouvintes aí que estão se conectando nessa noite, segunda-feira. E vamos aí ver o que Deus vai preparar para nós nesse momento aí, que é nesse programa aí que é muito rico. E vamos ter a participação também do ministro, trazendo aqui um pouco também sobre as leis ali de Romanos 6 e 7, né? Vamos ver se a gente consegue abrir nosso entendimento e que Deus possa aí estar trabalhando no nosso coração. Muito bem, muito bem. A gente tem aqui também conosco a Gabi essa noite, a Gabriele. Tudo bem, Gabi? Oi, boa noite a todo mundo aqui também que está ouvindo. A gente escolheu um tema bem difícil, então bem para nós conseguir desvendar aqui. Então nós também estamos aqui para aprender, né? Então vai ser muito bom. Essa noite vai ser bem especial, sim. Isso aí, a noite promete. O pessoal já está chegando aqui no Facebook, onde você pode interagir conosco, mandar a sua mensagem, a sua pergunta, informar pra gente. A gente vai compartilhar aqui de onde você é, o que você tem sente aqui para compartilhar conosco nessa noite. Muita gente chegando. Realmente, assim, obrigado por vocês que já estão aqui, aqueles que ainda estarão se conectando. Facebook, curta, comenta, compartilha. Você pode nos ver, você pode nos ouvir. Também tem o aplicativo Pão de Judá, link das rádios. Lá você nos ouve em alto e bom som. E agora aqui eu vou compartilhar um pouquinho antes de nós darmos início aqui já, antes dos investidores e darmos início aqui à participação do ministro. Teremos aqui, né, Vinícius, um seminário aí na quarta-feira, um programa especial, né, um Fluir da Verdade especial aqui em Novo Hamburgo, né? Exatamente. Vamos falar sobre família, um desafio para todos, né? Na quarta-feira vamos falar sobre... como é que é o tema que eu falei mesmo? Casamento. Isso aí, vamos falar sobre casamento aqui. Pegadinha, hein? Pegadinha. A idade tá pegando, já o cabelo ficando branco já. Quando eu chegar na tua idade, eu vou ter dificuldade, ó. Ah, misericórdia. Então, quarta-feira estaremos aqui para uma prévia aí daquilo que Deus vai falar na sexta, sábado e domingo aqui. É um convite aí que a gente faz para toda a região aqui que está acompanhando também, né? Eu creio que Deus... É uma área que Deus vai mexer, porque a gente precisa vencer em casa e a gente não conseguiu ver pessoas glorificadas lá. E é o ano da glorificação, então vai entrar nessa roda aí que Deus vai mexer também. Rogando aí o alimento para o pessoal ter a necessidade, já existe, vamos botar o alimento para o pessoal agora ir além, né? Davi, solta aquela telinha só para a gente compartilhar aqui já do seminário da prévia. É isso aí mesmo, Davi, pode botar na tela aí para nós. A prévia aqui, ó, você vai estar vendo aí nas nossas redes sociais, a gente vai estar divulgando.
prévia do seminário Família, um desafio para todos. Parafraseando o nosso quadro, né, de sexta-feira, quem nos acompanha sabe como o quadro tem sido bacana demais. Então vai ser aqui o seminário que começa na sexta, a gente vai ter a prévia aqui já. Vamos começar aqui a espremer essa azeitona já na quarta, né? Aquecer as turbinas, né? É isso aí. Davi, bota aquela nossa telinha também aí do seminário para quem já está aquecendo aí para participar. Temos aí a prévia que já está sendo divulgada e aqui o convite do seminário dias 20, 21, 22, como o Vinícius disse, às 20 horas aqui no templo, na Avenida Pedro Adams Filho, 2844. Serão 3 dias aí de muita palavra, de muita verdade, muito conhecimento descortinar. Certamente sairemos daqui muito melhores do que vamos entrar. Então agora aquela paradinha básica, investidores do reino, é rapidinho. Nós voltamos e aí já com o ministro aqui para começar o nosso assunto de hoje. Aqui é a parada certa para fazer o seu lanche, com bolos caseiros e salgados de dar água na boca. Venha nos visitar na rua B5, número 6, Conjunto Valadares, no bairro Santa Maria, em Aracaju. Fone 79966622066. Cheirinho bom, tão macio, tão gostoso, é Água de Bolos. Presentear quem você ama é uma linda demonstração de afeto e carinho. A escolha do presente ideal pode ser uma tarefa difícil, mas a Livraria Pão Vivo está aqui para te ajudar. Com Bíblias, livros da editora Vento Sul, Olhos para Unção e mais. Fone 75982110381 ou 71991166221. Instagram, @livraria.pãovivo. Abençoe quem você ama. Tão somente ser forte e corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Josué 1:7. Sei que a força e a coragem que preciso para vencer a cada dia vem de Deus. Em todos os Simples ao sofisticado com os melhores preços. Visite nossa loja no Shopping CCB Atacado, loja 16, em Bom Princípio. Solicite nosso catálogo 51998379977. Parceria de sucesso para você lojista e revendedor. Areve Fashion, bom negócio você faz aqui. Sabe aquele lugar onde você encontra tudo o que precisa para o dia a dia? Mantimentos, carnes, frutas e verduras fresquinhas. Mercado Pereira, de Faxinal, é a extensão da sua casa. Rua Antônio Garcia da Costa, número 143, em Faxinal, Paraná. Se preferir, faça sua encomenda pelo fone 43999-220243. Mercado Pereira de Faxinal, porque a nossa casa é a sua casa. Na Blocos JJL você encontra blocos de concreto, anéis de poço, manilha, postes de alambrado, tudo para sua construção começa aqui. Mais informações 035-3441-5700 ou 99848-9156. Vem até nós, na rua José Pelicano 95, Jardim Aeroporto, em Ouro Fino, Minas Gerais. Blocos JJL, o melhor para a sua construção é aqui. Para renovar, você precisa criar, reformar, consertar, customizar. O ateliê Maria Cristina Schmitz faz tudo isso, com criação de peças exclusivas, modelagem e roupas sob medida. Trabalhamos também com uniformes com bordado personalizado. 48991466722 em Palhoça, Santa Catarina. Ateliê Maria Cristina Schmitz. Cuidado e carinho por você. A criação de animais em confinamento tem crescido ano após ano. O mercado consumidor tem ficado cada dia mais exigente quanto à qualidade da carne. É necessário planejamento para ter um maior rendimento. VEP Agropecuária trabalha com compra, venda e engorda de animais em confinamento. Entre em contato 559-9978-2935. VEP Agropecuária, parceiro em todos os momentos. Já de volta com o Monte das Oliveiras nesta noite de segunda-feira. Tarde e noite, né? Porque é verão, o sol sai, nos abandona um pouquinho mais tarde, né? Mas uma noite, um dia agradável, uma noite certamente agradável. E agora, começando aqui, uma noite de muito conteúdo, de muito material para vocês aqui no Monte das Oliveiras. Será que o ministro já está a postos lá? Vamos dar uma boa noite. Ministro Sérgio Alves, tudo bem, irmão? Tudo bem, Fabiano, cumprimento a ti e a toda a equipe aí do programa
do Monte das Oliveiras e também a nossa audiência do programa, que é muito importante. E estamos aqui hoje para deixar Deus assim fluir para que todos nós sejamos edificados, né? Porque esse é o objetivo do programa, edificação espiritual. Exatamente. E como a gente ouviu nas mensagens, o irmão compartilhando, é um tema. Guerra espiritual nunca é uma coisa muito fácil, né? Então é um tema difícil, é um tema denso, mas vamos tentar aqui sermos guiados realmente pela unção interior, né? E aí eu vou passar já a palavra também para a Gabi para ela dar esse início aqui na nosso bate-papo aqui dessa noite com o ministro Sérgio Alves. Isso aí, boa noite, Sérgio. Boa noite, Gabriel. Sabe que quando eu comecei, né, eu entrei para a igreja por causa desse livro, né, do Guerra Espiritual. E já li há um tempo atrás e lendo ele hoje agora a gente vê, meu Deus, como Deus trabalha cada vez, cada leitura que a gente faz, como Deus trabalha é diferente, né? Então, como é importante às vezes a gente retomar para os materiais que Deus fala com a gente o que a gente precisa naquele momento, né? E esse livro, então, fala sobre guerra espiritual. Então, assim, para começar, eu acho, sério, a gente poderia falar um pouquinho o que é a guerra espiritual, quando ela começa, né? Porque a gente sabe que que Deus deu o livre-arbítrio para nós, né? Então, no momento que a gente opta por escolher as coisas de Deus, começa essa guerra dentro de nós. Então, eu queria que tu explicasse, dar uma introduçãozinha, assim, sobre o que seria essa guerra espiritual, para depois a gente entrar nos assuntos mais polêmicos, né? Das leis. Nós podemos dizer assim que o marco inicial dessa guerra espiritual foi quando Deus expulsou O querubim e tornou-se Satanás, né, precipitou por terra. Esta guerra espiritual começou aqui, na terra. Então, aqui estava o inimigo de Deus, né? E quando o homem desobedeceu e transgrediu, pecou, morreu, lá no Éden, então a batalha foi declarada por Deus e o próprio Deus disse, estou com um retorno aqui de alguém aqui, Deus disse assim, da semente da mulher, né, vai nascer um descendente da mulher que vai esmagar a tua cabeça. E ali foi decretada a realidade da guerra espiritual, lá em Gênesis, né? E de lá para cá, ela está se desenrolando, se desenvolvendo, para Deus resgatar e trazer as criaturas de Deus para o propósito, para o plano, para estar fazendo parte do reino de Deus na Terra, né? Então, a guerra espiritual começou dessa forma e não parou até hoje. Irmão, só confirmando, ficou melhor o retorno pro irmão? É que estava dando uma voz aqui, um retorno aberto aí. Tá, não sei se agora ficou equilibrou ou ainda continua aparecendo. Agora ficou normal. Tá bom. Vinícius, passo também para ti, por favor. Boa noite, Sérgio, seja bem-vindo. Tudo bem? Boa noite, Vinícius. Tudo bem? Ouvindo essa mensagem assim, do guerra espiritual, e você falou que a gente deveria assim, pegar uma folha A4 e começar a enumerar ali um lado aquilo que Deus fala, que é princípio, e aquilo que eu estou fazendo, e a gente vai ter um parâmetro da obra do Espírito. Daí eu queria ver essa questão contigo. Você falou assim, a guerra espiritual é o diferencial entre mim e que o Espírito já fez, e tenho que ficar igual a Cristo. Como fazer esse processo de ser imagem e semelhança de Cristo? Veja bem, isso envolve um movimento sobrenatural de Deus na nossa vida, né? Trazendo do mundo do pecado, regenerando nossa vida. No momento que um pecador chega na igreja e é regenerado, a batalha espiritual e interna dele começou. E aí só vai parar no dia do óbito ou no dia do arrebatamento da igreja. Não cessa mais, né? Não tem como uma pessoa se formar na guerra e se aposentar, né? Digo, terminou, graças a Deus está vencido. Não existe isso, né? Veja o que está escrito em Gálatas, no capítulo 5, no verso 16 e 17. A carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Então, enquanto a carne estiver em nós, tem guerra. Sempre, todos os dias, manhã, tarde e noite. Sempre vai ter guerra. Né?
E isso é saudável, fazer esse balancete assim nessa vida para ver como eu estou com Cristo, né? Isso aí é para encorajamento, para motivar a pessoa a pelejar e fazer com que sua alma seja desocupada pela força do Espírito que habita, sob nossa decisão de se inclinar para o Espírito, que nós não vencemos os demônios, né? Quem vence é o Espírito Santo que está dentro de nós. Mas a inclinação delibera a ação do Espírito Santo para expulsar os inimigos para os 7 caminhos da nossa alma. E pode acontecer da pessoa fazer esse exame e se desmotivar e não querer mudança? Pode até acontecer, mas nem por isso a guerra vai parar, vai cessar. Ela sempre vai estar guerreando. Querendo ou não tem escapatória. Não tem, porque isso é uma realidade de operação do plano de Deus. Quando Deus recupera você para a obra, né, Deus vai terminar a obra, Filipenses 1,6, ele vai completar a obra que começou e acabou. E uma coisa assim também que eu queria falar contigo aqui, tu dissesse assim, ó, não precisamos nos preocupar com a batalha exterior, a batalha é interior para reduzir esse diferencial. Sim, é verdade. Nós nos preocupamos muito com o que está aqui fora. O que está aqui fora é Deus que controla, né? E se Deus permite que as coisas ruins aconteçam conosco, é para o nosso crescimento e para o quebrantamento da nossa alma. Então, eu não tenho nenhum tipo de influência, de manipulação do externo. Eu só tenho que resolver o meu problema subjetivo. Dominadora da carne e entregar o governo da minha alma para o Espírito que habita. Essa é a minha luta. E isso se faz como? Você tem que ser convencido de que o melhor lado é de Cristo, a verdade está em Cristo, então Deus tem que te iluminar para mudar tuas concepções mentais para que tu te incline para o Espírito te libertar. Né? Então Jesus disse lá em João 8,32, conheça a verdade. E a verdade vai te libertar. A verdade é Cristo. Então, se tu conheceu um princípio, aquele princípio é Cristo. Se tu praticar e acreditar e praticar, tu vai ficar liberto naquela área que o preceito está falando. Vai ficar liberto. O que é liberto? Satanás não te governa mais naquela face, naquele lado da tua alma, naquela área da tua vida, e tu está liberto porque Cristo assume o governo, porque tu te inclinou para o Espírito. E podemos dizer que esse processo de libertação, de conhecer a verdade, ele vai culminar na unidade também. Com certeza. A unidade e depois, logo em seguida, já vem a glorificação. E tem uma parte, né, do livro que também fala qual é o nosso instrumento de guerra. É a palavra de Deus, né? É por ali que a gente, esse conhecimento com a palavra, essa busca com a palavra, que ela começa a nos iluminar. Então, o nosso maior instrumento de guerra vai ser conhecer a palavra de Deus, né? Sim, lá em 2 Coríntios 12, diz que as armas da nossa milícia não são carnais. Nós temos que usar só a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, que é aquilo que afugenta o inimigo, aquilo que nos deixa livre da escravidão da carne. E aí eu queria entrar, já que você falou nessas armas aí, eu queria que tu pudesse explicar assim para nós, Tiago 4,7, que tem os princípios ali de batalha espiritual de guerra, que é sujeição, resistir e o diabo fugirá de vós. Poderia explanar um pouquinho sobre sujeição e resistir? A sujeição nada mais de que, depois de conhecimento e convencimento do Espírito, a tua mente muda a maneira de agir e reagir. Então, a maneira de agir, tu confiava em ti, agora tu não confia mais porque Deus te iluminou e viu que tu é fraco e que tu não pode guiar a tua vida. Então, o que tu vai fazer? Eu não vou confiar mais em mim, eu vou confiar no preceito do Senhor, que é a verdade, que é Cristo. Então, se Deus diz que perdoando eu tenho paz, eu vou perdoar. Se eu diz que se humilhando Ele me exalta, eu vou me humilhar. É uma questão de tomada de decisões para um tipo de vida prática.
uma novidade de vida. E essa questão da sujeição pode entrar também a inclinação da minha vontade em fazer aquilo que Deus mandou, né? Ou não? Não, assim, ó, veja bem. Ninguém, quando tem uma mente carnal, ninguém muda porque quer. É que você está num atoleiro e que não tem saída, você não vai mudar. Entende? Porque quando o homem está sob julgo da sua própria concepção carnal, ele não tem nem ideia que para mudar, nem vontade. Ele fica o dia inteiro pensando nos seus problemas, tentando resolver os seus problemas e fica ali fazendo volta no deserto 30, 40, 60 anos da vida dele. E não sai nunca do problema. Agora, se Deus entra na jogada na tua vida, muda tudo. Porque Deus, à medida que tu acessa a verdade, tu bota a matéria-prima dentro da mente, e aí o Espírito Santo vem e abre a revelação, te ilumina a respeito daquilo que tu jogou na mente. E aí tu vê que tu vive errado, acreditando no erro, tua maneira de resolver as coisas é fraca, inoperante, não produz edificação, não produz libertação, tu vai ficando assim, ó, desacreditado de ti mesmo. Então aí lentamente tu consegue migrar para uma dependência de Deus. Até no livro dá um exemplo bem legal, né? Que, na verdade, a gente não muda as nossas vontades, né? E daí fala de uma pessoa que quer parar de fumar, né? Dá esse exemplo que é bem didático também, né? A pessoa, ela não para de fumar porque ela não tem mais vontade. Ela para de fumar porque simplesmente ela decide, né? Então, vamos supor, Deus pode te iluminar, vou parar de fumar. Parou de comprar o cigarro, mas a vontade ainda está nela. E depois Deus ilumina e tira essa vontade, né? E Deus vai trabalhando e vai te ajudando lá dentro de uma forma tão misteriosa que você fica 30, 40, 60, 90 dias com aquela vontade, mas a vontade está desvanecendo. Por quê? Porque o Espírito Santo está fazendo operações tão misteriosas dentro de você, porque a dependência química daqueles produtos, do cigarro, você não venha mais sentir a necessidade deles, ele vai arrefecer isso aí. Porque aquilo vai na corrente sanguínea, não sei como é que funciona, aquilo dá uma loucura na pessoa e dá vontade de comer cigarro, nem fumar, né? Mas para ver como Deus cura, né? Ele pode fazer isso dentro de nós, basta a gente querer. Ele fez isso comigo com o cigarro e a bebida. Eu achava impossível de vencer essas duas coisas. E não é por esforço humano, né? Não. Quer dizer, a única coisa que é difícil é tu tomar a decisão de não beber, não levar o copo na boca e não botar o cigarro nos lábios. É só isso que você precisa fazer, o resto Deus faz. O negócio de se policiar não funciona, então. Não. Acho que se policia por um tempo, né? Acho se que Deus piora não mais, operar, realmente... Se policiar é o seguinte, você põe um ladrão cuidar de um cofre para você. Tem aproveitando esse trecho que nós estamos falando agora, né? Tem no CD, né? A gente está acompanhando no CD, na faixa 7 que ele diz, né? O início fala que quando estamos refletindo, pensando nas nossas coisas, estamos preocupados nas coisas dos nossos problemas, estamos procurando formas de nos aliviarmos desses problemas, né? Mas é uma perda de tempo, o ministro disse, e a gente ouvindo agora, a gente começa a ter um conhecimento de uma realidade que a gente luta e batalha, e vai lá e tenta e acha que vai conseguindo, e aí a gente vai pensando, não, vou mais um pouco, eu vou mais um pouco. Mas Jesus diz, né, busca a verdade, que é Cristo, e a palavra de Deus, e aí tu vai te encher de uma iluminação que vai te fazer produzir algo diferente, que não é tu, é a unção que está dentro de ti, né? A libertação é quando o Espírito Santo te convence que você não vai fazer mais nada para melhorar a tua vida. Esse é o ponto. Esse é o ponto de equilíbrio, para você pender para Cristo. Entende? Não, e o ministro fala também na questão seja de um testemunho, de uma oração, né? E aí vai falar de curas, libertações e tudo mais. A gente não consegue operar dessa forma porque a gente ainda vai lá com o ego, o alter ego, né? Nossa vontade, nosso entendimento, e começa a pensar em palavras rebuscadas, lembrar das palavras da Bíblia e querer recitar os versos, mas a gente não abre a boca, como Mateus lá diz, né? Abre que eu vou te encher. A gente vai lá para se engrandecer com as palavras, mostrando conhecimento, e aí Deus não cura, Deus não faz, porque se Ele fizer, somos nós sendo exaltados
por algo que não é nosso. Então Deus não faz. E aí, mas o Espírito não flui através de mim, mas eu não me disponho. Eu quero me mostrar que eu sou o poderoso, né? E aí Deus não faz a obra e parece que não funciona. Quem não funciona somos nós. Né? É bem isso aí. Ministro, eu lembro que... Antes de nós irmos para a paradinha, desculpa, eu vou deixar. Nas últimas 2 vezes o Vinícius fez uma pergunta e ele esqueceu. A idade está chegando pro rapaz aqui, a gente vai ter que orar por ele, porque tá ruim a memória. Tá ruim. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Gostei, viu? Mas eu vou deixar um insightzinho que eu acho que tudo que a gente está conversando aqui, pelo que eu pude apurar ali na mensagem que a gente estava ouvindo, é o autoconhecimento, é o princípio para a guerra espiritual. Então, quando a gente voltar dos investidores do reino, eu vou lembrar para repetir, porque eu anotei aqui, então não vou ser pego pelo esquecimento. Eu vou trazer para o irmão depois falar um pouquinho para a gente sobre essa parte aqui do autoconhecimento, que é o princípio da guerra espiritual. Tá bom? A gente já dá uma paradinha e já volta aqui nos investidores do reino agora. Ok. O que você está buscando? Te ajudo a encontrar o imóvel ideal para morar com sua família, seu apartamento de férias à beira-mar ou o local ideal para seu negócio ser bem-sucedido. Apartamentos, terrenos, salas comerciais e muito mais em Laguna e região. Agende sua visita. 48 991 83 44 73. Carlos Alberto Remor, corretor de imóveis. Me chama agora no WhatsApp e venha realizar seu sonho na praia. Procurando roupas lindas, confortáveis e com o melhor preço? A Jumar Modas tem. Roupas femininas do PP ao plus size, blusas, vestidos, shorts, calça jeans e muito mais. Venha nos visitar em linha Idiapíria 02 em Panambi, em frente à entrada do Vale do Lazer. Fone 55991885320. Acesse nosso Facebook e conheça as novidades. Jumar Modas, o estilo que faz a moda. A GFTEC é uma indústria metalúrgica que oferece um diferencial de trabalho na área de usinagem. Atuamos nos segmentos automotivo, agrícola, civil, florestal, calçadista, entre outros, focando no atendimento às necessidades do cliente através de um processo enxuto de fabricação. Entre em contato pelo fone 519-9517-6503 ou acesse gftec.com.br. Precisando deixar sua casa de cara nova? A ANN Pinturas trabalha com pinturas residenciais e comerciais, criação de arte para sua fachada em pintura única e personalizada, trabalhos de decoração através de pintura artística, grafite, texturas e grafiato. Trabalhamos também lavagem e pintura de telhados. Telefone 51991607807. Atendemos em Novo Hamburgo e região. ANN Pinturas, a arte de pintar. A família é uma instituição divina. Assim como em nossas empresas, precisamos da bênção de Deus em nossos lares, no casamento, com os filhos, nas finanças, uma vida espiritual com a bênção completa de Deus. Porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué capítulo 24, versículo 15. Família FS, investindo no reino de Deus. Procurando um lugar para te deixar maravilhosa? O Estúdio Fran Santos tem tudo o que você precisa. Design de sobrancelhas, extensão de cílios, progressiva, mechas, corte, coloração, depilação e muito mais. Agende seu horário, 55991270026, Avenida José Barros Pimenta, 323, em Júlio de Castilhos. Estúdio Fran Santos, realçando sua beleza. Vai espalhar sorrisos por aí. Do açaí. No ponto do açaí tem açaí no copo, milkshake, buffet de sorvete, monte do seu jeito e transporte de alegria. Uma loja ampla esperando por você e seus amigos. Avenida Assis Brasil, número 500, Centro de Arroio do Sal. Peça seu delivery. Fone WhatsApp 0519-9180-247. Vai espalhar sorrisos por aí. Do açaí. Bateu, arranhou, amassou. Seu carro novo de novo é com Juliano Chapeamento e Pintura. Trabalha com carros batidos, reformas, polimentos, pinturas em geral. WTP, recuperação de faróis e muito mais. Rua Oswaldo Aranha, número 1690 em São Cepé. Faça seu orçamento pelo fone 55997148054. Juliano Chapeamento e Pintura. Nós já voltamos ao Monte das Oliveiras. Vamos juntos e vamos com tudo. Ao Monte das Oliveiras, mais uma segunda-feira, assentado no Monte das Oliveiras. Eu anotei aqui para não ser aqui traído pela essa mente que nos engana. Está aqui anotadinha, pergunta pós-investidores do reino. Ministro,
retomando o nosso assunto de hoje aqui, eu gostaria de ouvir o ministro falando um pouquinho sobre o autoconhecimento, princípio para a guerra espiritual, ministro. É isso mesmo? Sim, porque o autoconhecimento, em muitas ocasiões, em muitas situações, não é bom. Mas na guerra espiritual funciona, às vezes, né? Eu preciso saber como eu estou. Preciso saber no que eu acredito. Preciso saber no que eu disponho, em quem eu confio, né? Eu preciso estar bem posicionado a respeito de como vou enfrentar situações do dia a dia que me expõem de que eu preciso vencer batalhas durante todos os meus dias, porque sempre tem procedimentos pecaminosos, né, que nós precisamos batalhar para vencer aquele comportamento, aquela conduta que não está adequada, alinhada com as instruções do Espírito Santo. Então, nesse aspecto é vantajoso, né, você ter o domínio do conhecimento dos princípios de Deus da batalha espiritual, para que você, como Jesus do deserto, quando foi levado para uma grande batalha espiritual, você observa qual a metodologia do Espírito e de Deus que estava dentro dele para vencer os ataques fatais de Satanás naquela experiência. Jesus usava o conhecimento de Deus. Ele usava os princípios de Deus. Está escrito. E ele venceu todas as investidas malignas, destrutivas de Satanás. Então é mais ou menos o autoconhecimento, é saber quem a gente é, né, o que a gente é, e nos mudar através da exposição a Cristo, a verdade, para que essa batalha seja vencida por Ele dentro de nós, né? Então é o caminho. Eu preciso, como diz o Vinícius no início, eu preciso saber quem eu sou através das reações e ações. Tem um momento que é dito, né? É preciso conhecer Deus, pois estamos escondidos, né, nele. Então, tudo que é contrário a Deus, a gente tem que tentar se livrar, né? Então, a gente começa a subtrair, né? Tirar da nossa vida, então. É a ira, a raiva, o ódio, esses vícios todos que é contrário a Deus, a gente tem que mandar para fora, né? O autoconhecimento só tem vantagem na batalha espiritual quando eu preciso saber como eu estou a nível de pessoa diante de Deus. Amém? E nessa parte aí que você falou agora, de conhecer o nível que eu estou diante de Deus, isso tem um lado meio perigoso, porque eu posso me vangloriar e achar que eu estou bem com Deus. Aí entra no campo, no terreno da introspecção, que é negativo. Não se deve fazer isso, porque a introspecção é uma análise profunda mental de nós mesmos. Isso aí não vai levar nós a lugar nenhum, porque nossas conclusões sempre serão distorcidas a respeito de nós. Porque a gente se acha bom, como você fala. A gente se vangloria, a gente acha que está muito bem, que não tem defeito, que Deus é injusto às vezes com a gente, e que não tínhamos que estar sofrendo com isso, com aquilo, porque, veja bem, não há motivos para esse sofrimento. Mas Deus sempre sabe por que nós experienciamos coisas ruins e coisas boas segundo a ótica humana. Amém. E Sérgio, eu queria entrar numa parte assim contigo. Romanos 6, ele mostra ali que a lei, ela condena o homem, e também que Cristo crucificou o velho homem e estamos livres do pecado. E quanto mais o povo conhece a lei, mais enferma a carne fica. Como é que é esse processo aí? O que Deus teve que intervir para fazer essa libertação no homem? Veja bem, ninguém vai mudar sem que Deus mostre o erro que eu estou cometendo. E eu não consigo descobrir esse erro. Agora, se Deus me mostrar e me convencer, eu vou tomar a iniciativa para mudar. Caso contrário, não. Então, se eu não estou aberto para receber a exposição, a iluminação e exposição que Deus traz mediante o contato que eu tenho com a palavra, com a verdade, é impossível um homem
continuar em sua conduta de perfeição, seu laudo perfeito que ele tem de si mesmo, que vai continuar intacto, se ele está meditando na verdade, ouvindo mensagens, esse laudo subjetivo dele mesmo vai ser destruído. Deus vai provar que aquilo é enganoso, que aquilo não existe, ele não é bom daquele jeito. Lembra do salmista quando ele disse: livra-me dos pecados ocultos? Sim. Então, Deus vai ter que me mostrar que eu sou um pecador em determinada área, para depois, então, mediante uma repetição de desconforto que vem por meio da consciência, de que eu sempre me lembrando que eu estou na contramão do que Deus quer. Então, depois de uma repetidas experiências subjetivas assim, eu vou decidir mudar. Podemos dizer que Deus cura o pecador com o pecado. Mostrando o pecado dele. Que situação aí. A gente precisa dessa iluminação, né? Sem essa iluminação é impossível. E se Deus não essa operar. iluminação, ela só se mantém crescente se você está realmente acompanhando a palavra de Deus todos os dias. É como a gente sempre fala, né? A alimentação espiritual, ela é tão fundamental como a alimentação natural, né? Porque se a gente não se alimentar espiritualmente, a gente vai caindo, né? A gente perde a força. E aqui na guerra, perdemos a batalha também, né? A gente, quando fala em batalha espiritual, a gente sempre precisa pensar numa coisa. Quem determina a expulsão do que escraviza é o Espírito Santo. Eu só decido me inclinar. Isso tem que ficar bem claro na batalha espiritual. A gente sempre acaba voltando que nós temos que nos posicionar, né? Certa vez eu vi um comentário de um irmão: não, comigo o diabo não tem saída. Comigo não tem... Não, comigo ele não me engana. Ele caiu. Enganou. Entende? Então, essas afirmações é muito perigosa da gente querer, assim, absolutizar um estado de santificação que nós já estamos. Não podemos fazer isso. Isso seria quase uma soberba da alma, ministro? É uma soberba da vida. Seria a mesma experiência que Pedro teve, nunca te negarei. Não, aquilo ali já era outra coisa. Aquilo era inconsistência racional, né? As emoções não conseguiu fazer com que ele sustentasse o que falou. Aquilo é uma fraqueza mesmo, né? Tem uma parte que fala, né? Quem vence os demônios é a submissão a Deus. Isto, perfeito. Tem várias maneiras da gente falar isso. Precisamos então trabalhar e orar e jejuar para restaurar a autoridade de Cristo dentro de nós, né? E veja bem, nós estamos no programa agora aqui. Vamos supor, e lá no micro regional falamos em Tiago 5,16, que a unidade na fé, né, ela começa a se estabelecer no meu coração à medida que eu passo a me vencer, me negar para acertar as minhas diferenças com as pessoas. Não é isso? Sim. Vocês pegaram essa parte lá do micro? Sim. Então, vamos supor que, uma hipótese, né? Que eu tenho um problema com algum irmão na igreja. Não gosto do jeito dele, não gosto do que ele fala, não gosto do jeito que ele faz as coisas, e começa a julgar ele. Quase ninguém faz isso, né? Quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Misericórdia. Quem não julga e quem não mente, né? Então, como aquele irmão tem tudo que eu não gosto nele, quer dizer, tudo eu não digo, mas 80% das coisas que ele eu não gosto nele. Está sendo otimista. Então eu começo a julgar ele. Começo a criticar ele silenciosamente. Daqui a pouco eu começo a exteriorizar a minha indisposição com ele para outros, para que outros também não gostem dele.
Porque eu aqui dentro estou em choque com ele. Então eu quero que também os outros fiquem em choque com ele. Por isso que eu julgo e falo para os outros. Né? É outra Isso é batalha. muito feio. Isso é muito feio. Então veja bem o que está acontecendo dentro de mim. Eu estou criando uma zona de amargura dentro de mim que vai me impedir minha comunhão com o Espírito Santo e com os irmãos. Vou ter uma região no meu coração que vai estar completamente... O Espírito, de forma... não vai acessar aquele lugar, porque eu criei uma fortaleza ali, que é um nicho totalmente fechado, uma circunferência, tipo uma bolha dentro da minha alma, completamente trevosa. E aí o Espírito Santo passa pelos lados, mas não entra na bolha. Porque eu não resolvi os assuntos em obedecer à verdade. Eu não acertei com aquele irmão ainda. Não quebrei essas diferenças, me humilhando. Digo, bah, irmão, tu não sabe como eu sou julgador. Eu não te aceito como tu é. Está sentado frente a frente com ele, só tu e ele. E eu já fiz isso, já julguei isso, já falei mal de ti para esse, para aquele. E sei que isso não é de Deus o que eu fiz. Mas eu estou aqui para acertar isso contigo e começar a mudar a minha visão sobre a tua pessoa. Porque se Deus te escolheu, coisa e tal, tu vai morar eternamente, tu vai ser sempre membro comigo nesse corpo. Lá não vai ter mais essas diferenças, porque essas diferenças que eu tenho contigo é só demônios. Olha aí que mover do Espírito vai acontecer na igreja se todos tivessem essa humildade. E como a gente se sente bem, né? Quando a gente faz isso, né? A gente faz bem para outra pessoa, a gente faz para nós mesmos, o Espírito começa a fluir e operar muito mais naquele ambiente também, né? Gente, o Espírito que habita começa a saltar de alegria dentro de você. Você vai sentir uma leveza. Você vai começar a sentir vai começar a ver aquela pessoa diferente a partir dali. Vai começar a sentir algo diferente com aquela pessoa a partir dali. Você vai ver ele como teu irmão. Porque os teus olhos não serão a visão das trevas, mas a visão divina sobre aquele irmão. É ali em Romanos 7 que fala, né? Faço o bem que não quero, né? Essa passagem é bem difícil, mas a gente tem dentro de nós, a gente acaba fazendo o que a nossa carne quer, né? E nem sempre a gente está no Espírito. Então a gente precisa estar no Espírito para ele nos conduzir e fazer a lei de Deus e não da lei do bem e do mal, né? Tem que haver uma exposição. Né? Veja bem, assim, certa vez eu falei mal de uma pessoa, né? E na frente de um novinho na fé, bem no início da igreja. Aí um dia na reunião de oração, aquele novinho na fé, que era uma pessoa simples, na presença ali daquele irmão que eu falava mal, disse a mim, olha, o pastor falou isso e isso de ti, esse dia para mim, eu não achei certo, mas ele é pastor, né? Então... Misericórdia. Que enredo, hein? Que cara. Aí, então, eu não quis me humilhar, Deus me humilhou, entende? Porque eu falei realmente que não achava certa a maneira que ele fazia as coisas. Só que eu não me dei por conta que aquela pessoa era novinha na fé. Ele acha que a prática na igreja vai ser daquele jeito, porque um pastor estava fazendo isso. Né? Então veja bem como a gente... Como a gente tem que seguir o Espírito sempre para ter o relacionamento com os nossos irmãos. Porque isso vai edificar todos que estão na nossa volta. Imagina se a moda pega, hein? Vai ser exposição total. É que a gente não pode deixar a emoção, né? Tive situações também que os primeiros 10 anos dessa igreja, não, 15 anos dessa igreja, era só libertação, expulsão de demônios e cura divina, sinais, maravilhas. Então, quando eu expulsava demônio, que demorava muito,
e a gente chegava a levar 1 hora aquele exorcismo, aquela obra de libertação. Então, de repente, o demônio tomava o endemoniado e dizia assim: e tu, fulano? Quem é tu para estar aqui me expulsando? Tu anda isso, assim, assim, dessa forma, fazendo isso e isso. E era verdade. Ah, que situação, velho. O diabo às vezes fala a verdade. Deus toma a boca do bicho. Mas, daqui a pouco eu olhava e não enxergava mais aquela pessoa que ela deitou. Tomou Saiu, Doril. né? Deitou o cabelo, como diz o gaúcho. É. Mas então, são experiências, né? as experiências que vão nos trazendo um crescimento mesmo, que a gente é confrontado com a realidade, né? E quando a gente peca, o primeiro que sabe é o diabo, né? E nos acusa imediatamente, né? É. Mas um assunto assim que eu acho que também vem de encontro ao que a gente está aqui nesse momento conversando e é uma batalha, uma guerra, a gente falou um pouquinho antes também, é qual a motivação do que a gente faz na igreja, né? No corpo de Cristo, as coisas que a gente faz, no que a gente participa. Buscar internamente qual é a motivação que eu tenho para estar fazendo, seja um cargo, seja alguma obra, qualquer que seja. É para o meu, né, engrandecimento ou para que Cristo cresça e flua através dessa obra, né? Olha, o meu referencial que mantém-me motivado constantemente é ver o reino de Deus estabelecido na terra. Só isso. É isso que me motiva a trabalhar. A buscar, a consagrar, a ser fiel ao Senhor, viver 101% para Ele. É só isso. E essa deve ser a motivação no nosso coração, né, Vinícius? Buscar com que a obra de Cristo, que é conhecida através daquele ensinamento que a gente tem da palavra, se estabeleça e que dê frutos na vida de todos, né? E se expanda, né? Onde ela estiver sendo semeada, né? Se a pessoa não tiver esse foco, vai ser difícil ela permanecer aqui. Entende? Por isso que muitos entram e saem, né? Muitos entram e saem porque não tem essa visão governante que leva a pessoa a ser subjugada a um propósito divino, né? E tem como assim a gente analisar, claro, tem que se examinar para ver se eu estou roubando a glória ou não? É sutil isso, né? Às vezes. Olha, eu acho difícil um escapar disso. Né? De roubar a glória? Sempre a gente pega uma fatia. Uma fatia é demais, mas uma lasquinha do pão que cai no chão e pega. Uma migalha. É porque a gente é carnal, não adianta, né? Quando alguém bate palma, quando alguém te elogia, meu Deus, parece que desmorona alguma coisa por dentro. Eu vou compartilhar uma experiência agora. O ministro está compartilhando, vamos lá, tomar a peça liberdade de compartilhar um testemunho sobre isso aqui um dia. Primeira vez já, não sei exatamente quanto tempo que eu fui chamado, né, pelo presbítero na ocasião para dar um testemunho. Eu subi lá, falei, né, e desci. E eu desci pensando assim, será que eu falei bem? Será que porque minha vida inteira foi essa, né? Eu tinha que me comunicar, eu tinha que me expressar bem para uma equipe de pessoas no mundo, na minha vida, no meu trabalho, né? E será que eu me expressei bem? Será que né? Quando chegar em casa, vou assistir. Sentei na cadeira, o próximo que foi chamado disse assim, porque a gente vem aqui, daí a gente fala, depois a gente quer ver se a gente se saiu bem, como é que a gente se comunicou. Nunca eu assisti a minha fala, nunca mais. Foi instantâneo, foi uma coisa, Amém. Como diz aqui um presbítero agora que está aqui comigo, surreal. Foi surreal. Mas, irmão, foi uma coisa instantânea. Eu saí dali com o meu pavão grande ali aberto, Cortaram né? as asas. Como é que será que eu me saí? E o irmão, depois que foi lá chamado, disse que a gente veio aqui se engrandecer e depois que assistir, ver como é que a gente se saiu. Nossa, eu entrei na cadeira, ficou sumindo ali no banco. Mas infelizmente, a gente vai se libertando disso. Sim. Agora, o sentir isso é quase sempre quando tu te sai bem numa coisa. Agora, não pode continuar com esse sentimento. Tem que confessar a Deus que sentiu aquilo. E pedir perdão. E que Deus possa vencer aqueles espíritos. Eu ia dizer, acho que também um fruto bom quando a gente vai falar a palavra ou levar a palavra, claro que é sempre para a expansão do reino, mas a gente ganha muito com isso, né? Porque tudo que a gente fala, os nossos ouvidos também estão ouvindo, né? E eu sei que às vezes eu vou falar alguma coisa e aquilo era para mim e nem era para a pessoa, né? Então, quando a gente tem um objetivo maior, que seria o reino, a gente também acaba sendo trabalhado, né? Com certeza. Deus tratou muito a minha vida com essas experiências.
Não, são experiências que realmente não tem como a gente dizer assim, não, né? Deus realmente, quando Ele quer, Ele nos mostra e a gente sabe, não tem como enganar, dizer assim, será que foi para mim? Não, isso não. É para ti sim, toma aquilo e te confessa e vamos, né, aos pés do Senhor e vamos adiante, né? Porque você, veja bem, você termina um trabalho para Deus, ou tu ora, uma pessoa é curada, ou um cara está endemoniado, aí ele te enxerga, esse não, tu sobe lá na nuvem, entende? Porque tu te acha um superstar espiritual. E, querendo ou não, o diabo por dentro aciona a nossa emotividade ali, sabe? Assim, o nosso lado emocional. E dizendo, viu, tu é uma pessoa especial. Tu tem alguma coisa a mais que os outros. E é tudo mentira, não tem. E aí vem Deus faz uns arranjos e te mostra realmente que tu não é nada, mas aí Satanás está do lado dizendo, não, mas tu vê, tu fez isso bem. Olha o que tu fez, olha. Isso. E aí tu acaba, mas isso não é para eu vou, né? Daí tu acaba te inclinando para o lado errado, toma um tombo, né? E tem problemas. Né? O bom é que depois de um certo tempo de experiência espiritual, o diabo não te engana mais nisso. Tu vai sentir essa sensação, mas logo em seguida tu vai cair na realidade, tu confessa para Deus e diz, olha assim, o diabo acionou, mas eu não quero isso para mim. Pronto. E o irmão falou também que quem tem muitos talentos naturais tem a tendência de sentir maior rejeição. Fala isso agora. Né? Porque a gente está buscando o nosso ser engrandecido, né? Então é porque tu tem a rejeição no teu coração e às vezes tu nem sabe, né? Eu lembro que na década de 90, eu nem tinha igreja, mas tinha Donep. Cada mensagem que eu terminava, eu ficava no meio do povo para ouvir. Que palavra, hein? Se eu não ouvisse essa frase, eu ia triste para casa. Veja como eu estava naquela época, né? Graças a Deus que Deus quebra. E dá para dizer que os demônios são o nosso ego, né? O nosso ego talvez seja a nossa maior guerra espiritual, né? Contra nós mesmos, né? E isso tá na carne e de todo mundo. Aí eu acho que entra aquela mensagem do seminário A Minha Graça Te Basta, ego inflado, espinho cravado. É verdade. Deus precisa. E logo vem uma dúzia de espinhos. Foi o Café com Cristo da quarta passada, né? O espinho na carne foi sensacional. Vai ter vindo uma caçamba de espinho, eu acho. Precisamos dessa. Ai, Senhor. Quem não os tem, né? Agora, a cura da rejeição... Pode falar, ministro. Amém. Eu ia mesmo comentar que somente Deus cura a rejeição e a carência. E aí vem o agir com humildade, né? Porque a glória é de Deus. Então, se a gente se humilha e permite que a palavra conhecida torne-se uma realidade em nós, Cristo agindo na nossa humildade, a gente vai vencer esses espinhos aí, ou vai sabendo como administrá-los na nossa vida através da palavra de Deus, né? E veja que isso está só na mão de Deus. Não. Eu não tenho a menor condição de regular essas coisas. Em Sérgio, eu achei que seria interessante assim esclarecer, espinho é uma coisa, né? Tribulação já é outra, né? O processo corretivo de Deus é uma coisa. Manter você humilde é outra. Tem uma pequena variação ali, né? Porque Deus vai regular para você não sair do espírito, não impedir o fluir do espírito. O espinho é para isso. Porque se tu se ensoberbecer, Deus não vai fluir. Então, quando está querendo subir a nível de a carne se manifestar, Deus dá uma cravada lá e o cara baixa de volta. Para a humildade. Assim que Deus fazia com Paulo. Eu acho que nós estamos mais na tribulação para entrar no espírito, eu acho, do que... Eu acho. Tá meio invertido esse negócio aí. Caminhada, a gente vai deixando ela mais longa, né? Porque a gente vai resistindo, né? E na hora da prova a gente dá uma seguradinha, né? Eu achei... A igreja está sob o processo de vara, não de espinho. Toma uma chibatada, mas acaba ainda... bate mais uma aí, a gente acaba achando que gosta ainda da chibatada, né? E a gente tem essa mania da carne de dizer, tô com espinho na carne, né? É verdade. E é totalmente o contrário. É correção mesmo. Tem que começar a dizer para os irmãos, estou na vara. Tem que te humilhar, falta humildade no nosso coração, né? A gente tem a sua eu vou sugerir que vocês escutem uma mensagem chamada Vara e Cruz. Lembrei dela agora. Olha aí.
TV por assinatura lá nos canais. Só na TV por assinatura que tem áudio. Sim. Áudio, Varicruz. Aí fica a dica, então, Varicruz. A gente vai indo para o fim do nosso programa. Depois o Davi reserva o link para deixar aí no nosso podcast para quem quiser acessar ali, Davi. Varicruz, a dica do ministro. Eu peço as considerações finais. A gente está nos últimos segundinhos aqui, agradecendo a presença mais uma vez aqui. Muito bom, uma alegria grande ter o ministro, ter vocês conosco. Bom demais. Ministro, as suas palavras finais, por favor. Eu agradeço a comunhão com os irmãos e com a audiência do programa. E no mês que vem, queira Deus que a gente esteja de volta aqui com toda essa liberdade para falar das coisas concernentes ao reino do céu. Em nome de Jesus. Né? Que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado, então, ao ministro. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Agradecendo também a Gabriela, que está aqui conosco, o Vinícius, a nossa técnica aqui, o Davi. Obrigado a todos que nos acompanharam. Muitas mensagens, muitos recados aqui. O pessoal interagindo bastante, marcando muitas pessoas. Continue curtindo, comentando, compartilhando. Vai ficar gravado. Vai para o YouTube, nosso podcast de hoje também. Então, quanto mais pessoas forem marcadas, quanto mais interação estiverem sendo feitas, curtindo, comentando, compartilhando, o algoritmo vai reconhecendo, vai levando para muito mais pessoas, muitos mais serão edificados. Leve esse conteúdo a quem você sentir no seu coração de estar marcando aqui no nosso podcast de hoje. Obrigado a todos vocês. Nós voltamos na quarta. Não perca programa especial Sons da Vida primeiro e depois no Fluir da Verdade sobre o seminário, falando sobre casamento, família, vai ser bom demais. Não deixe de nos acompanhar, 19 horas nós voltamos. Que Deus abençoe a todos, uma boa noite e até lá. Você ouviu pela Rádio Menorá o programa Monte das Oliveiras.